Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bom vê-los, bom estar aqui de novo. E uma tarefa que é sempre desafiadora, principalmente num livro profético, né? Não sei se todos vocês têm tido a oportunidade de fazer, pelo menos ao longo desse último mês, como eu sempre costumo cobrar aqui, eu sou o chatão de sempre, a leitura do livro de Miqueias, né? Não sei se você tem acompanhado, não só durante as mensagens, mas como uma leitura pessoal sua. E como eu sou chato em extremo, né? Eu não sou satisfeito de ser chato só um pouquinho, eu sou só um pouquinho mais chato, eu também gostaria de desafiar vocês a leitura do contexto histórico desse livro de Miqueias, né? Que está lá localizado no livro de segundo livro de Reis, capítulos 14 a 17. E se você ainda é um cara que gosta de mais fundo, de verdade, eu sugiro fortemente que você dê assim uma passagem de leve também pelo livro de Isaías, porque aí sim você vai ter uma imagem em altíssima definição do que Oséias está tratando aqui e o contexto todo. A mim me foi reservada a missão de falar sobre o capítulo 6 desse livro, perdão. Já está ali no esquema, obrigado povo lá. E o retrato que a gente tem nos... Opa, vou voltar aqui, tá direto, né? O retrato que a gente tem nesse momento no livro de Miqueias não é um retrato bonito. Eu diria que se fosse uma foto de perfil de rede social, sabe aquela foto que você quer tirar imediatamente? Porque você fala, não, essa aqui não. Pois é, o que o profeta Miqueias está trazendo, na real, é justamente uma radiografia, uma foto em que a nação de Israel não aparece no seu melhor ângulo. Eu diria que é a foto do filme queimado. Por usar filme queimado, você já imagina a minha idade, né? Aquela foto que você tira com o celular, atualizando, né? Que treme tudo, né? Que corta a sua cabeça. Aquela foto extremamente mal tirada. Mas na real, é a foto do povo naquele momento de vida deles. E nos episódios anteriores, como eu costumo dizer, o profeta tem a difícil missão de dizer que o povo literalmente fracassou. Fracassou em viver a sua aliança, viver o pacto que foi celebrado lá atrás. Há cerca de 4 meses atrás eu estive aqui falando de um momento também da história de Israel em que Josué celebra com o povo, aliás, desafia o povo ao quê? Ele e a casa dele iam servir ao Senhor. Não foi isso que eu falei aqui? Quem estava aqui naquela época é capaz ainda de lembrar, apesar do tempo e de tantas outras mensagens. E Josué naquela época já deu esse incentivo para o pessoal pegar firme com Deus, de assumir posição diante do Senhor. Os anos passaram, os séculos se sobrepuseram, as gerações foram ficando para trás e o povo fracassou. Infelizmente, esse é o recado difícil. E olha lá, a visão que o profeta tem no livro, isso aqui eu quero ser bem sucinto, porque quero me concentrar mais no capítulo, só para a gente sintonizar aqui, quando você abre um livro profético, é importante que você tenha essas duas palavras na sua mente. De um lado a gente tem Deus declarando juízo, condenação sobre as atitudes, sobre as ações do povo dele, e do outro lado você também tem o mesmo profeta dizendo que Deus vai virar o jogo. A mensagem do profeta normalmente é dura, mas por outro lado também há uma mensagem, há uma promessa. Deus não vai deixar o seu povo revirado na lama. Por pior que seja o cenário, e o caso aqui de Miqueias, de fato, é sinistro, e o que a gente tem da parte de Deus é essa proposta, essa promessa, que sim, Ele não fica passivo diante de uma situação onde o povo está se aprofundando no pecado e na distância dele, mas também Ele promete restaurar esse povo e trazer de volta para Ele. Então sempre que você lê os profetas, tenha isso em mente. Mas vamos lá, o ofício do profeta, né? Se fosse com uma instrumentação mais atual, a gente diria aqui no Brasil, no nosso bom português, que o profeta é o cara que mete a boca no trombone.
E se você já sabe o que é o trombone, se não souber, pode falar com o Oséias ou com a Samba, que eles vão lhe dar uma aula sobre o que é o trombone e qual é o papel dele dentro do cenário musical. Eu vou resumir aqui dizendo que o trombone, se você não tocar, não importa em que estilo musical, ele vai se fazer notar. Tá? Talvez não tanto quanto um bumbo, uma bateria, né? Mas o trombone, uma vez tocado, você presta atenção. A voz do profeta tem como essa característica dizer, assim diz o Senhor. É falar, presta atenção, né? E chamar o povo para uma realidade que talvez ele está ali meio distraído, ou simplesmente dando de costas para aquilo que o Senhor diz e aquilo que o Senhor é. Então a função do profeta não era fácil. Mas olha quais eram as evidências, só para fazer uma reprise aí. Dentro do contexto de Miqueias, mensagens anteriores que já foram passadas aqui, a gente tem a noção de que o governo de Israel e de Judá, os dois reinos representantes do povo de Deus ali, o governo foi aparelhado para a corrupção. Você tinha corrupção de uma forma sistêmica, um mecanismo que fazia com que a corrupção fosse a regra. E quem estava no poder estava simplesmente se gratificando em que as coisas fossem dessa maneira, a despeito do povo, a despeito da condição geral do povo. Quem é rico cada vez fica mais rico, quem é pobre cada vez fica mais pobre. Você já ouviu isso em algum lugar? A promoção do mal e a intolerância ao bem. O pastor Edgar acabou de falar, há uma conspiração nos nossos dias, e não era diferente lá. Quando você promove o mal e faz questão de que as coisas más estejam ali em perspectiva, quase que naturalmente e obviamente que o bem vai ser perseguido. Quem ousar fazer o bem vai ser o patinho feio da história. Tá certo? Então, dentro de um contexto de corrupção sistêmica, você também tem uma promoção do mal que é consistente, que é persistente, que é insistente. Faz você que quer fazer o bem se sentir mal diante daquela situação. Então, esse também é o cenário que o povo ali vivia. E os líderes, por consequência, buscando o seu próprio benefício no poder. Parece que estamos falando de um país muito próximo a nós, né? Da nossa realidade. Ou um país ali na Europa, que tem uma torre, assim, né? Deve ser de lá que está. A gente pode comparar. Mas vamos lá. Também, o judiciário desse país está contaminado. Você tem juiz dando sentença para quem favorecê-lo, né? Ou juiz fazendo justiça às expensas da lei. Também um cenário pouco semelhante a uma realidade que a gente convive. Não sei de que país nós estamos falando, se é de Israel ou de E você também tem uma casta, um grupo de religiosos, sejam eles os sacerdotes, sejam eles os profetas, que igualmente estão ali meio que mancomunados, né? Se o cara me favorece, eu dou uma profecia legal. Se o cara é um rico, um milionário, esse cara tem a minha atenção. Agora o pobre miserável, deixa ele largado lá a própria sorte dele. Deus está do lado dos vencedores. Vencedores, leia-se, aqueles que me beneficiam, né? E o crime organizado está instituído, né? Você tem ali uma rede, uma trama que envolve os poderosos daquela época. Você tem líder, você tem juiz, você tem sacerdote, você tem profeta. Está ali a quadrilha montada. E esse é o cenário do povo de Israel no contexto de Miqueias. Bonita a foto, né? Agora pensa você no lugar de Miqueias tendo que abrir a boca para falar em nome de Deus para esse contexto. Detalhe, Miqueias não usava colete à prova de balas, não andava de carro blindado e não tinha segurança pessoal. Tinha que ser macho pra caramba. Eu não sei se eu teria coragem. Tanto que estou me atrevendo simplesmente a falar o que ele já disse. E o que já me dá um medo do caramba. E ao abrir a profecia de Miqueias, a gente tem um cenário aí de 4 palavras que eu destaquei: injustiça, violência, orgulho e hipocrisia. É para esse cenário que Miqueias está falando.
É contra essas realidades, é contra essas... O contrário de virtude é vício, né? É contra esses vícios de caráter que Miqueias abre a sua boca. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5 trazem ali denúncias sérias, diretas, graves contra todas essas pessoas que eu citei aqui, mescladas em alguma medida com a promessa de que Deus vai trazer um governante justo e bom que vai dar uma volta nisso. O problema é que Deus ainda não terminou com essa história. O grande problema é que o capítulo 6 traz talvez uma das mais pesadas situações que esse livro desdobra ao longo aí da sua profecia. Eu não sei você, antes dessa mensagem, eu acho que eu li Miqueias pelo menos umas 5 vezes, inteiro. E ao ler esse capítulo, voltar nesse livro, passar por esse capítulo, dá sempre uma engasgadinha. Eu falo, cara, como falar desse assunto com esperança? Como falar desse assunto levando em consideração o que está acontecendo e trazendo para nós depois de 2.700 anos? E a proposta aqui do capítulo 6 é de que Deus, o próprio Deus, o justo juiz de Israel, está sendo introduzido na cena mais uma vez pelo profeta Miqueias como se nós estivéssemos num grande tribunal do júri. O que está no capítulo 6 abre uma audiência. E eu queria que vocês ficassem de pé, pois o juiz vai começar a nossa sessão. Vamos lá? Eu vou ler aqui, fazendo as vezes do Miqueias como um meirinho, né? Aquele que é o oficial ali, dentro do contexto do julgamento. Está lá. Miqueias capítulo 6 está dizendo assim: ouçam o que o Senhor diz, levantem-se e apresentem sua causa, que os montes e as colinas sejam testemunhas de suas queixas. E agora, ó montes e firmes alicerces da terra, ouçam a queixa do Senhor. Ele julgará seu povo, fará acusações contra Israel. Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Eu os tirei da terra do Egito e os resgatei da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Ó meu povo, não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado e como em vez disso Balaão, filho de Beor, os abençoou? Não recorda sua viagem do Vale das Acácias, ou em algumas traduções de Sitim a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhe revelei minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de 1 ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite? Devemos sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se forem sábios, temam o Senhor. Sua voz clama a todos em Jerusalém. Ouçam os exércitos de destruição. O Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? E os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade. Por isso, eu a farei sofrer. Em ruínas a deixarei por causa dos seus pecados. Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir dores e fome. E embora tente economizar alguma coisa, no fim, nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que a conquistarem. Você semeará plantações, mas não as colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá óleo suficiente para se ungir. Pisará uvas,
mas não obterá suco para fazer vinho. Você obedece apenas às leis do rei Omri e segue apenas as práticas do rei Acabe, que foi filho dele. Por isso farei de você um exemplo e a levarei à ruína. Será tratada com desprezo e insultada por todas que a virem. Pode sentar. Esse é o cenário de uma audiência em que Deus está chamando o seu povo para um acerto de contas diante de uma realidade, como eu já abri aqui a mensagem dizendo. E o que isso tem a ver com a gente? Eu queria que a gente notasse, dentro do capítulo 6, um aspecto que costura todo o livro de Miqueias e que o capítulo 6 traz uma ênfase muito grande. Ele começa pela seguinte verdade, pela seguinte realidade que a gente precisa conectar. Embora houvesse todo esse contexto na vida de Israel, de hipocrisia, de mentira, de violência, de roubo, de corrupção, de crime organizado, uma coisa era indefectível dentro da rotina do povo de Israel. Sabe o que era? O culto. O culto começava às 9, começava às 19 lá, tinha louvor, o louvor estava afinadíssimo, banda de primeira linha, todo mundo tocando ali no templo, a congregação reunida, vestida de maneira, né, com a roupinha de ver Deus, fica lá, bonitinho, né? Aquela coisa fabulosa. Sacerdotes, todos impecáveis, senhores, doutores da lei, mensagem sem reclamação, uma coisa assim, digna de um Oscar. Isso não mudou em Israel. O culto era perfeito, todo mundo ia para o culto, todo mundo com aquela carinha de ver Deus, assim, santo, da igreja ali, nas celebrações de culto em Israel, tudo corria de acordo com o protocolo. Entretanto, passou a porta do templo para fora, aí o bicho pegava. Né? É como diz no futebol, o povo fala, né, que treino é treino, jogo é jogo, né? Então quando é culto, culto é culto, minha vida é minha vida. Esse era o teor e a tensão do povo naquele momento. A sociedade em declínio, as suas principais autoridades vivendo uma vida muito louca, quem era rico se enriquecendo à custa da miséria alheia, acordos escusos, toda uma série de atrapalhadas, suborno, todas essas coisas que a gente conhece muito bem, na nossa realidade também, rolava lá. E aí? Você acha que Deus ia parar, cruzar o bracinho dele e ficar assim, pô, legal, vocês estão rolando o culto, enquanto está rolando o culto, está tudo certo, manda ver aí. E a grande verdade, quando Deus abre a sua boca, é de que aos olhos de Deus não há diferença, ou pelo menos não deveria haver diferença, entre aquilo que eu celebro na minha reunião de culto, com aquilo que eu vivo e celebro no dia a dia da minha vida. Então Deus está se dirigindo ao povo mais uma vez com a intenção clara de botar um termo nisso, de falar, para tudo, chega, já deu a medida de vocês, e eu estou vindo aqui para trazer esse assunto à tona. E essa cena do que nós estamos trazendo aqui é uma cena, como eu falei, de um tribunal. Esse a gente conhece bem, né? A cada dia, todos os telejornais, seja na TV, seja na internet, para onde você quiser, e você acompanha a notícia, esse é o tribunal, que hoje está muita gente questionando o que se faz lá dentro. A que ponto chegamos? Mas o justo juiz convoca. Deus mostra que ele não está passivo diante da corrupção e da injustiça que o povo vive, embora um culto bonito, um culto perfeito, impecável. O juiz faz ali, traz o povo, com todo o processo de audiência, ele rememora, ele traz o processo, fala, deixa eu lembrar vocês uma coisa aqui, deixa eu trazer a história de vocês mesmos para a mesa aqui, para que a gente possa conectar. Deus traz a lembrança do seu povo
de onde eles partiram, da maneira como Deus conduziu o povo ao sair do Egito, por toda a caminhada dele no deserto, antes mesmo de entrar na terra prometida, a maneira como Deus conduziu, e cita aí o nome dos líderes, né? Moisés, Arão, Miriam, e fala da maneira como ele os havia abençoado ao longo de toda essa trajetória. Só que ele traz à tona não só uma história, mas ele pergunta ao povo assim: peraí, em que momento dessa trajetória, dessa caminhada, desse pacto que eu celebrei com vocês se cansaram de mim? De que maneira, onde, por quê o coração de vocês ficou assim? Deus, coração, fazer o bem. Vocês se cansaram de mim? O que eu provoquei, ou tenho provocado, para que essa reação seja assim? Esse descaso com que o povo vinha tratando Deus, embora celebrasse cultos cada vez mais pomposos, cada vez mais ricos, porque dinheiro havia na sociedade, tinha gente bancando tudo ali. O problema não era dinheiro, com certeza, pelo menos no que diz respeito à moeda. A forma com que o dinheiro era ganho era outro problema, né? Mas a questão ali é que, apesar de Deus nitidamente ter seguido com o povo, ter sido fiel o tempo todo à aliança, o povo olhava para Deus com descaso. E o descaso, gente, ele pode estar acontecendo aqui também no culto. Ele fala assim: poxa, né? Uma coisa que eu estava relembrando um tempo atrás é que assim, e aqui, gente, eu vou usar isso como exemplo, mas de longe é a única coisa que reflete isso, tá? Eu lembro que na minha época, eu cheguei à igreja ainda muito jovem, havia pais sempre preocupados. Os pais de filhos adolescentes estão sempre preocupados com seus filhos, principalmente nessa questão de estar acompanhando a fé, de estar, sabe, aderente à fé e vivendo a fé. Nenhum pai quer ver seu filho desviado do caminho do Senhor. Só que muitas vezes há um processo nesse meio de caminho aí que precisa ser feito. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu noto que muitas vezes o descaso, antigamente era mais ou menos assim: meu filho não quer mais ir para a igreja. Aí ele não vinha para a igreja, o pai chegava aqui, a mãe ficava reclamando, chorando, pedindo oração para o pastor, professor da escola bíblica, para o líder da mocidade, e assim ia, né? Mas hoje o filho está dentro da igreja, e o descaso muitas vezes ele está aqui, mas o coração dele não está aqui. A mensagem, o culto está rolando aqui, esse cara está conectado em uma outra coisa, mas não é aqui. E para não ficar assim: você está pegando o pé dos adolescentes, dos jovens, não, você também pode não estar aqui do mesmo jeito. E existe um dispositivo que eu amo, que eu uso, que eu trabalho e que gosto muito e uso mesmo sem a menor vergonha. Já disse para vocês aqui inúmeras vezes: eu não acho que a culpa é do celular e nem da internet. Eu quero dizer que o descaso nasce e brota e prolifera a partir do nosso coração, de uma atitude nossa em relação a Deus. Deus mostra seu caráter, Deus mostra quem Ele é, e nós devolvemos a Ele uma adoração que reconhece ou não esse caráter. E não é apenas, e aqui a questão que Miqueias chama, é que o povo se esqueceu dele nas mais diversas instâncias da vida, e que o culto, por conta disso, virou apenas uma encenação. Está todo mundo lá, está todo mundo presente. Você encontra um vizinho, você encontra o outro, você encontra todo mundo. Mas o que está rolando ali é apenas fake. Né? Fica bem na foto, fica bem na filmagem, mas diante de Deus aquilo não tem a menor graça, não tem o menor sentido, não tem substância, não tem densidade, não tem porquê aquilo. E esse descaso leva o povo a se esquecer do pacto na vida. E mais do que isso, Deus também está convocando o povo a fazer um depoimento. Ele relembra a história para o povo, como nós lemos, mas também ele fala assim: povo, então me conta, vai. E o povo, então, em sua defesa, fala assim: então, Deus, o que o Senhor está querendo de nós? Que a gente faça um grande festival, uma celebração enorme, de fazer um sacrifício daquele que vai, assim, trazer a imprensa, a mídia de todas as galáxias para fazer aqui a filmagem da nossa celebração? Ou então, Deus, melhor que isso,
Vamos trazer cântico, vamos trazer cantores internacionais para participar do culto, que aí vai dar audiência, o senhor vai ficar muito honrado com tudo isso, né? Ou então melhor, vamos partir para as cabeças mesmo, né? Vamos fazer assim um grande sacrifício que demonstre a nossa capacidade de entrega ao Senhor, né? E aí, sacerdote, claro que Deus ordenou que está aí como sacrifício, pelo menos uma parte dele. Está lá, se você ler Levíticos, lê Levítico e Êxodo, e esses livros do Antigo Testamento anteriores, você vai notar como Deus prescreveu a forma de culto. Então, até um determinado momento, o povo está muito consciente de como eles devem adorar. O grande problema é que fazer aquilo daqui para fora não é o que Deus está pedindo. E o povo estava muito mais interessado na extravagância, na exuberância, em fazer grandes espetáculos, em fazer grandes celebrações, para ver se aquilo meio que cobria ou encobria o vazio que estava por dentro. E é contra isso que Miqueias está direcionando. Fala assim, para com isso. Deus não está interessado nem um pouquinho nisso. Deus está interessado, minha gente, em uma outra coisa. E Ele já disse, inclusive, o que Ele quer. Então, o descaso do povo em viver uma vida íntegra era a causa da desgraça, ou talvez o melhor retrato. O culto era o melhor, aquele culto que eles estavam precisando era o melhor retrato da vida corrupta que eles estavam vivendo. Uma vida distante, uma vida em que Deus está lá guardadinho no templo, mas aqui, na minha vida aqui de segunda a sábado, quem manda sou eu. Beleza? Vamos tirar Deus da caixinha, vamos botar Ele aqui bonitinho, e vamos fazer tudo bonitinho, porque Ele se agrada que a gente faça tudo bonitinho, não é mesmo? Mas de domingo, né? Durante o culto só, entendeu? Porque se eu venho de manhã no culto, eu tenho o resto do domingo é meu, e ali Ele também não tasca não. Então, domingo é dia do Senhor, mais ou menos. Mais ou menos. Desde que eu faço as coisas ali. O povo estava nessa pegada. E é nesse ponto que eu queria tratar. Você tem uma agenda cheia, uma vida religiosa extremamente ativa, mas uma vida que não reflete uma integridade de caráter na caminhada com Deus. Uma coisa é o culto, outra coisa é a vida cotidiana. Esse era o pensamento do povo. Isso era o coração do povo. Essa não dá nem para chamar isso de espiritualidade. Isso era a religiosidade. O povo era extremamente religioso. E eu não sei você, nós vivemos numa cultura extremamente religiosa. Ninguém vai parar na rua, se você estiver andando para vir para a igreja, por exemplo, tal, ou um vizinho seu, você está descendo lá da sua casa, do seu condomínio, o vizinho para você, oi, bom dia, fulano, tudo bem? Ah, tudo bem. Para onde você está indo? Ah, estou indo para a igreja, para o culto. Oh, que bom, você vai para o culto, parabéns, é sempre bom, né? Ah, reza por mim, né? É muito fácil, você vai encontrar alguém, se é que isso não aconteceu hoje, inclusive, com você. Mas Daniel, qual é o problema disso? O problema disso é a página 2. A página 2 disso é que nós nos ambientamos a tudo isso e achamos normal. Bom, religião, Deus, todo mundo gosta, todo mundo quer. Amém, né? Mas você não vai encontrar muita oposição nesse ponto. A pergunta é, se a religiosidade é aquilo que Deus está procurando, então a gente não precisa pensar em Jesus, não precisamos pensar num pacto com Deus, nem numa vida cotidiana. Basta eu ser aderente a um culto. Domingo de manhã eu posso levantar, hoje eu tenho Uber, posso escolher qual é o culto religioso que eu gostaria de ir. Aliás, já falei disso aqui na outra pregação, se você é um cara mente aberta, se você é um cara do contexto, com licença, eu quero ir no culto tal. Ou se você é um cara bem versátil, você pega o louvor da igreja aqui, pega o Uber ali, sai e pega a mensagem da igreja lá. E você faz o seu circuito religioso numa boa. Com alguns reaisinhos aí, você consegue fazer esse kit aí e seguir a vida. Não é não? Ou eu estou falando uma grande besteira aqui? E o povo de Israel acha que podia fazer a mesma coisa diante de Deus. Só que não. O juiz começa a sua argumentação. Ele fala, não tem nada a ver isso que vocês estão querendo fazer. Não adianta essa extravagância, não adianta essa beleza do culto, não adianta essa pomposidade, essa pompa e circunstância que vocês estão tentando me apresentar, não fere, não toca o ponto principal, que é um coração íntegro diante de mim.
E ele fala, se não há culto na vida, não há vida no culto. Esse é um ponto que a gente precisa sempre levar. O culto não começa aos domingos, às 9 horas da manhã, ou às 19, se você vem à noite. O culto começa na hora que você abre os seus olhos, todos os dias. O culto começa quando você está ali atendendo o seu primeiro cliente. O culto começa quando você está aqui na estação Campo Limpo, 7 horas da manhã, tentando entrar no trem. O culto começa quando você está saindo da sua casa e o rádio está falando, olha, congestionamento na Marginal Pinheiros. O culto começa quando você vai encarar uma sala de alunos, sei lá de que idade, e você vai começar a sua aula lá. O culto começa quando você tem a fralda do seu filho ou da sua filha para tocar. Deu para enquadrar tudo aí? Na parada? É isso. Quando não há culto na vida, gente, não adianta vir para a igreja com a roupinha de ver Deus, cantar com o olho fechado, e aqui você é aleluia, glória a Deus, oh Jesus. Né? E você é uma performance em forma de gente. Palhaçada. Palhaçada. Se não tem culto na vida, isso é fake, isso é fachada. Se não há culto na vida, gente, a religiosidade da gente passa por isso, por ser uma mera conveniência. Eu agreguei esse aspecto da minha vida como qualquer outro da minha rotina. Ou talvez até para abafar uma coisa na minha rotina que eu não quero que ninguém saiba, que Deus não toque nem o dedo ali. Porque se Deus for tocar isso aí, peraí, Deus, você está se intrometendo. Dá licença, Deus. Né? Deixa eu tocar minha vida. De domingo eu estou lá. Dou até o dízimo. Quanto você quer? Tá bom, Deus? Calmou aí? Baixou a bola? E a gente vai brincando, achando que a religiosidade agrada a Deus, que vira um culto agrada a Deus, que fazer todo o ritual processual do culto agrada a Deus. Só que isso, gente, despregado ou desconectado de uma vida que caminha com Deus nos seus mínimos detalhes do dia a dia, como eu falei e eu vou repetir, é encenação, é palhaçada, é magia. Se nós nos reunimos para celebrar uma magia, nós não estamos celebrando por coisíssima nenhuma. Estamos pura e simplesmente fazendo teatro. Mas a vida segue. O juiz, diante de toda essa situação, depois de relembrar o povo sobre a sua história, de como ele abençoou, de como ele pactuou com ele e se manteve fiel a essa aliança, depois de trazer ao povo a memória dele, que não é a extravagância, que não é o aparato de show, de performance que conta como culto diante de Deus, ele traz uma mensagem dura para o povo. Ele falou, vocês estão vivendo dessa forma aí? Vocês acham que fazer muito barulho, muito oba-oba, né? Aquela festaiada é o que conta? Eu quero chamar vocês aqui agora para um papo reto. Né? E o papo reto de Deus, ele aponta todos os delitos. Ele fala, como que vocês estão celebrando um culto a mim, se entre vocês há quem passe a acumular riqueza com desonestidade? Como é que vocês estão fazendo um culto comigo, se nos negócios de vocês, sejam eles de que natureza for, o que rola por debaixo do pano é fraude? O cara não consegue vender 1 quilo de arroz, ele consegue dizer que vai cobrar 1 quilo de arroz e vender 900 gramas para cada quilo. Hoje de manhã eu recebi um vídeo, até foi uma pessoa que me mandou, que ela está num posto de gasolina, ela filmando. Ela está ali com o frentista, num posto de uma marcona dessas grandes, não é um posto bandeira alternativa, bandeirona, e ela está lá na bomba e falou assim, olha gente, olha só o que está acontecendo. Na bomba aqui, eu estou comprando tantos litros de etanol, aqui está o preço do litro de etanol, e olha só quanto está marcando aqui para eu pagar. Aí ela faz uma conta rapidinha assim, ó, e dá uma diferença, ela ia abastecer o tanque cheio lá, uma diferença de 20 a 30 reais. Ela pegou o celular e fez uma conta na frente lá, o frentista foi lá e cobrou ela pelo valor da conta real, né? Devia ela pagar, mas na bomba estava para cima o preço. Quem de nós pode estar
numa situação como essa, entra abastecendo no ritmo que nós vimos aqui em São Paulo, você às vezes se dá conta que está sendo passado para trás dessa maneira, né? Mas às vezes está vivendo como cristão, levando o nome de Jesus, e a nossa vida é uma fraude da maneira como nós negociamos, fazemos nossos negócios, fraude. Outra coisa, agir com violência contra o mais vulnerável. E isso aqui, a gente fala assim, mas isso aí é crime do colarinho branco, né? Que desvia milhões de reais, e aí aqui desvia para a educação, para os hospitais. Tem isso também. E a violência não está só você pegar uma faca, um revólver, uma bomba, e inferir, enrolei aqui, causar dano físico a uma pessoa. A violência, gente, por causa do poder do dinheiro, ela é muito maior, mais ampla e mais extensiva e mais danosa. E a gente muitas vezes fala, ok, né? Roubou só 20 reais no posto de gasolina, roubou só uns milhões de dólares lá em Brasília, aqui no governo de São Paulo, e está tudo certo. A gente pensa que a violência é só aquilo que o noticiário disse, que um cara foi lá, a sangue frio, e matou uma pessoa. Claro que isso é violência, mas pensa nas violências em que não há apertão de gatilho, e sim uma canetada. É violência pura. Só que essa em nome da lei, né? Muitas vezes. Ou além dela. E o problema da mentira. Quando a mentira vira regra para tudo e para todos, ninguém fala a verdade. É isso que Deus está falando ali, denunciando por meio do profeta. Não adianta eu cantar aqui tudo eu te entrego, Senhor, mas eu passo ali, cara, a minha primeira conversa ali é uma mentira. Né? Eu nem saí do salão aqui, o irmão me pergunta como vai, eu minto. O irmão me fala uma coisa depois do culto, eu largo ali uma mentirinha, porque eu estou mentindo a semana inteira, porque vai ser diferente no domingo, né? Eu vivo uma mentira, por que vai ser diferente? Então, esse tipo de situação é o que Deus está apontando e traz isso para nós. E o juiz larga a sentença. E a sentença para o povo lá, gente, não foi fraca, não. Ele disse que para a nação, ele vai entregar a nação, o povo a quem ele escolheu, a quem ele tirou do Egito, a quem ele foi fiel durante todo esse período. Deus está dizendo assim, eu vou largar vocês a violência que vocês estão se tratando aí. Vocês gostam de violência? Violência vocês terão. O povo ia ter não só uma insatisfação crônica, ia ter seus negócios frustrados, a nação ia ser entregue ao desprezo e à zombaria. Para Israel e Judá isso custou não só vidas humanas, mas, por exemplo, a nação de Israel que estava ali na iminência de ser atacada pelos assírios dominados por ele. Os assírios varreram a nação, mataram um monte e o que sobrou, eles tinham uma política bem legal. Vamos pegar esse povo, que agora são os nossos escravos, e vamos transplantar eles para uma outra região, de um outro povo também que a gente já conquistou. Vamos botar esses caras lá. Os caras saem da sua casa, da sua cultura, os caras se tornam uns Joões e Marias ninguéms. Ele fala, é o jeito que ele vai fazer para não tomar uma invertida desses caras. Se tiver esses caras lá, eles se reorganizam, montam um exército e botam a gente para correr. Não. Vamos tirar esse pessoal, vamos tirar aqui, vamos desagrupar, vamos desagregar geral. Aconteceu isso com Israel. Israel não teve chance de ter essa restauração. Acabaram, foram misturados aos outros povos. Já o reino de Judá, os babilônios vieram, sitiaram a cidade por anos, levaram seus jovens talentos para a corte do rei da Babilônia, e quem sobrou na cidade, que não morreu de fome, ou que não se comeu um ao outro por causa da fome, o bicho foi feio, leia o profeta Isaías para vocês verem essas cenas na íntegra. A cidade foi queimada, foi destruída e ficou por 70 anos desabitada. Esse foi o juízo de Deus. Essa foi a disciplina de Deus. Esse foi o castigo que Deus deu a esse povo, para que esse povo voltasse a se lembrar de quem era Deus. E Deus fez a restauração, porque Deus tem um plano, e tinha um plano a ser executado usando esse povo. Como eu já estou aqui perto dos finalmente, eu queria só fechar aí com algumas implicações e depois aplicar. Primeira coisa, gente, é que a religiosidade, olhando para esse texto, é diferente de integridade. Não adianta um ativismo religioso
se a gente não tem uma vida com o coração dedicado e obediente ao Senhor. Não adianta. Não adianta você vir para a igreja para tentar maquiar uma vida que você está vivendo paralela com a de Deus. Isso é falso. Deus não pede extravagância, Ele pede uma coisa só: obediência. É isso que Deus está pedindo de nós. A nossa maior adoração a Deus parte de um coração que é obediente a Ele. A nossa adoração do domingo precisa ser reflexo, não da nossa perfeição. Aí você fala, puxa, agora tem que andar, né? Mas parte da nossa submissão ao que Ele diz, para que Ele nos conduza em caminhos retos. Para que Ele faça com que essa palavra que a gente ouve aqui dominicalmente, seja no pequeno grupo, na escola bíblica, nos meios que você tem para aprender do Senhor, Deus quer conduzir isso, transformar o seu cotidiano a partir dessas verdades que Ele está ensinando a você e a mim. Mas eu preciso ter o meu coração disponível diante de Deus para fazer isso. E não apenas ficar tapando o sol com a peneira. A obediência. O caráter transformado é melhor do que o culto performático. Né? Lá em Hebreus fala que o louvor, né, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Né? Mas não é uma confissão apenas com a boca. É uma confissão com a vida. Vidas que confessam o nome de Jesus. E para isso, capítulo 6, versículo 8, fala que é o que o Senhor pede de ti. Esse é o versículo-chave do capítulo inteiro. E ele fala lá, praticar a justiça. Tem uma música aqui, o pessoal do Horto Júnior conhece bem. E eu aprendi, porque já fui professor do Horto Júnior em outras encadernações da minha estada por aqui. E tem a música lá, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Viver a prática da justiça é viver consciente de que Deus é presente todo o tempo na sua vida, não só como um guarda, um vigilante, mas como aquele que é presente e que é cultuado por tudo que você faz e diz. Certo? O amar a misericórdia, isso tem um aspecto prático tremendamente fatual, da qual eu não posso me esquivar. Se eu amo a misericórdia, eu preciso fazer o bem. E um exemplo aqui já foi falado em outros domingos, eu vou voltar nisso. Cara, a cesta básica. A gente tem pessoas carentes no nosso meio. E aqui eu não estou fazendo um apelo, ai meu Deus, o Daniel falou, né? Quando eu estou tocado no meu coração, deixa eu trazer um quilo. Para. Lembre-se que o seu coração precisa estar conectado a fazer o bem, e esse fazer o bem precisa ser rotina na sua vida. Precisa estar na sua agenda, precisa estar no seu bolso. A gente faz conta de quanto vai dar um quilo para uma pessoa e não faz conta da pizza do sábado à noite. Ou do domingo. Escolhe o dia. Né? A gente não faz conta das conveniências com as quais a gente está acostumado. E, gente, eu não estou falando para você deixar de comer pizza. Pelo amor de Deus. Estou falando para você ser uma pessoa consciente de que aquilo que Deus tem transformado e abençoado na sua vida, você pode desdobrar isso. Você ama a misericórdia? Você está disposto a levantar alguém, a ajudar o que está vulnerável? Ou simplesmente pensar, eu vou para a Europa no próximo ano, com o euro a R$5, o dólar girando assim, igual na posto de gasolina, assim, né, a cotação. Cara, se a gente não cair na real das coisas que Deus quer fazer na vida da gente, que culto é esse que nós estamos celebrando? E o último, eu acho que esse aqui é a paulada na coluna, assim, ó. Aquela que dá para alejar, assim, ó, na religiosidade, é esse andar humildemente com o Senhor. A gente, como sal da terra e luz do mundo, estamos tão misturados, diluídos lá no meio da nossa cultura, para que o sal salgue e a luz ilumine, ou nós ainda estufamos o peito, né? Não, estou servindo ao Senhor, estou indo para a casa do Senhor. Né? Cheio do nosso orgulho de religiosidade, mas uma vida vazia de integridade, que não desdobra nem a justiça no dia a dia como nós fazemos, no amor às outras pessoas que nós ajudamos a levantar, e muito menos nessa humildade de entender que Deus nos plantou na nossa cultura para sermos sal e luz. E se não fizermos isso, gente,
A última palavra que eu tenho aqui é essa. Religiosidade é mera conveniência, não expressa integridade e nem reverência. Vamos lá? Religiosidade é mera conveniência, não expressa integridade e nem reverência. Esse trecho aqui eu nem vou ler, vou finalizar, deixar passar a palavra daqui de direito aqui. A Bíblia fala que se nós andarmos na luz, de verdade, o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa e nos purifica de todo pecado. Se nós dissermos que não temos cometido pecado, estamos fazendo Deus de mentiroso, né? E nós seguimos a nossa farsa, dizendo para Deus com a cara mais lisa do mundo: ó, Senhor, aleluia, oh. Né? E assim a gente vive. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está dito, gente. Bom dia para todos nós.